estudantes! Hoje vamos falar de um assunto importante. Eu estou muito nessa vibe da saúde mental e muito nessa vibe da ansiedade, porque eu não estava sabendo lidar com ela, então hoje eu vim dar algumas dicas de como lidar com a sua ansiedade. Eu não fiz nem roteiro, tô doida, só liguei a câmera e falei, preciso falar sobre isso. O cabelo preso ele não me favorece, mas vai ficar assim. Por que eu tô com esse negócio aqui? Vamos falar sobre positividade contra a ansiedade. Eu tenho passado por uns períodos em que eu fico muito ansiosa com coisas boas e com coisas ruins, mas de qualquer forma eu não estou conseguindo me manter presente no meu momento. A ansiedade, na própria raiz da palavra, quer dizer estar além, ou seja, é quando meu gato quer entrar, gente, só um minuto. Ou seja, voltando, ansiedade nada mais é do que você estar pensando muito além. É quando você não está pensando muito no agora, no seu momento, quando você não está vivendo o hoje, mas está vivendo a favor do amanhã. Isso é bom em alguns sentidos. Então, por exemplo, eu sei que eu sempre fui o tipo de pessoa que pensa muito no que eu quero fazer e no que eu quero ser. Isso é super positivo. Quer dizer que todos os meus erros eu aprendi a perdoá-los e aprendi a passar pra frente. Ver os erros como aprendizados e não como, ai meu Deus, eu errei demais, porque eu já fui essa pessoa. Mas depois eu amadureci as ideias e entendi que todos esses momentos foram aprendizados. Qual é a questão aqui? A questão é que a ansiedade ruim é quando você fica tão preso no futuro que você não consegue respirar e fazer nada agora. Gente, o gato de novo. Em muitos momentos eu já acabei deixando de estudar ou de fazer o que eu precisava fazer porque eu não estava nem um pouco bem, eu não estava entendendo porque eu não estava bem e no fim eu descobri que era a ansiedade. E como que eu quero te ajudar nesse momento? É muito simples, com essa coisinha amarela aqui. Não precisa ser esse, isso aqui é de uma marca específica que eu encontrei por causa de um podcast que eu estava ouvindo, que eu vou indicar pra vocês que é incrível. É um podcast do Caio Carneiro, eu vou mostrar o livro, peraí. É um podcast do Caio Carneiro com o Pedro Calabres. Eu espero que seja assim que fale o nome dele. Pedro, me desculpe se não for assim. Mas esse podcast fala um pouco desse livro aqui, Em Busca de Nós Mesmos. E esse Pedro, ele é PhD em cérebro e muitas outras coisas aí que você pode dar uma pesquisada se você se interessar. Mas o que ele fala é sobre como que a gente pode ser positivo. A história é, desde que nós éramos homens das cavernas, a gente estava o tempo todo ansioso e preocupado. Porque era tipo assim, você tava peladão andando por um lugar sem prédio nem nada. Livrão. E podia aparecer um leão ou qualquer outro animal, um mamute, gente. Imagina se tá de boa peladão e aparece um mamute. Essa é a questão. A gente até hoje tem o cérebro programado para se preocupar com essas coisas. Hoje em dia, um probleminha desse tamanho fica um probleminha desse tamanho. E sabe por quê? Porque o nosso cérebro ainda está programado para achar que ir mal numa prova é um mamute te atacando enquanto você está pelado na selva. E não é, entendeu? Não é. E essa é a questão que este livro fala, não só, fala de muitas outras coisas, mas eu te recomendo. Esse não é o livro, essa é uma versão pequena, não sei quem fez, mas é uma versão menor do livro, mas eu te recomendo a ler o livro. Eu não li o livro? Não li. Li essa versão. Pode ler essa versão? Pode. Mas enfim, ouça o podcast. Por quê? Porque ele vai falar então como que a gente faz hoje em dia para trazer mais positividade. Nós somos biologicamente treinados para sermos pessimistas. De novo, quando a gente era homem da caverna, a gente tinha que pensar em tudo que poderia dar errado para a sobrevivência. O nosso instinto de sobrevivência falava mais alto. Só que, gente, hoje a gente usa roupa, hoje a gente mora em apartamentos e prédios e casas, enfim. Hoje a gente tem muito mais segurança do que antes. Hoje não tem mamute andando por aí. O que você pode ter de mais perigoso é um carro ou uma pessoa doida. Mas é muito menos. As estatísticas falam que é muito menos do que como era antes. E a questão é, a gente precisa entender que nós fomos programados para isso, mas você precisa mudar essa sua natureza. Para quebrar essa ansiedade, você precisa pensar, parar, centrar e pensar. Eu não sou um homem pelado e não tenho uma mamute atrás de mim. Mentira, não é tipo isso, mas é centrar e pensar. Tá tudo bem, olha pro seu problema nesse momento. Ele não é tão grande. Eu juro, pode ser muita coisa, mas ele não é tão grande se você tiver resiliência.
Eu não tô desmerecendo como você se sente em relação às situações, cada pessoa se sente de uma forma e eu entendo isso, mas é pro seu bem tentar fazer com que isso seja menos perigoso, menos pior, pra sua ansiedade passar. E como que a gente faz para ser mais positivo? Algumas coisas, como por exemplo, a alimentação. Tenha equilíbrio na sua alimentação. Beba muita água, primeiro de tudo. Coma coisas boas, coloque dentro do seu corpo coisas boas. Tipo assim, eu entendi dentro de mim que nesse período que eu tô com muita ansiedade, eu não consigo parar de comer doce. Eu não consigo, gente, tipo assim, eu preciso disso, eu virei um animal que precisa de doce o tempo todo e não consegue sobreviver sem doce. Mas isso é a minha ansiedade. Comendo esse monte de porcaria, eu estou alimentando a minha ansiedade e ela não vai sair de perto de mim enquanto eu ficar comendo tudo isso. Então eu preciso de um momento de eu me amo. Eu vou fazer o que é necessário nesse momento. E foi isso que eu estou fazendo. Foi isso não, tipo, é o que eu estou fazendo. E está me ajudando bastante, tanto que eu estou gravando esse vídeo super feliz e alegre. Mas enfim, tá. Então a primeira coisa é alimentação, coisas que você coloca dentro de você, coisas que você come, nanana. Segunda coisa, exercícios físicos. Eu sempre falo de exercício físico, continuo não fazendo, o que é uma pena, gente. Mas uma coisa que eu tô fazendo é colocar uma música que eu gosto e ficar pulando divertidamente, assim, e tá me ajudando, assim. Eu não gosto de fazer exercício, pegar peso e... não gosto. Um dia eu vou gostar, eu penso que um dia eu vou gostar, mas hoje em dia não é minha praia. Mas é uma coisa que ajuda, então, na positividade. E a outra coisa, finalmente, falando desse caderninho, é agradecer. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei sobre a ansiedade ser não conseguir estar no agora? Quando você reserva um tempo do seu dia para agradecer tudo que aconteceu, você foca no agora. Então, esse exercício de agradecer, ele vai te ajudar a estar mais presente e ver que as coisas não são tão grandes como você pensa que elas são. Os seus problemas não são tão grandes como você pensa que eles são. Só que não é só você agradecer. Esse caderninho aqui, ele é muito especial pra mim porque ele tem exatamente 3 espaços. Vou mostrar pra vocês. Então, ele tem 3 motivos pra agradecer. Não tá dando pra ver, depois eu filmo direito. Então, ele tem 3 motivos pra você agradecer sobre alguma coisa que aconteceu no seu dia e do outro lado para você colocar algumas outras coisas especiais que aconteceram no seu dia. Então faz com que você comece a perceber as pequenas coisas. A ideia é você fazer todo dia. Então todo dia você vai ler: o tempo estava bonito? Eu li algo inspirador? Eu dei boas risadas? E aí eu já sei que essas são as pequenas coisas que eu vou ter que anotar no dia seguinte. Então no meu dia seguinte eu já começo a prestar atenção nisso. Se eu consegui rir mais, se o dia estava mais bonito, se eu acordei melhor, se eu acordei mais feliz. Então por que será que eu acordei mais feliz? Você começa a pensar mais no agora e relaxar mais, parar de pensar tanto no futuro. E nesse podcast que eu vou deixar aqui pra vocês ouvirem, na plataforma que vocês quiserem, ele fala que o ideal é 3 coisinhas. Então quando eu vi esse livro com 3 coisinhas, eu falei: é meu. Você vai agradecer, mas não é de qualquer jeito. É o seguinte, você vai agradecer em relação a alguma coisa e vai colocar por que você está agradecendo em relação àquilo e como você se sentiu. Então, por exemplo, vou tentar ler alguma coisa que não seja tão pessoal assim. Tá, vamos lá. Esse aqui é legal, ó. No dia 31/3, eu lembrei de alguns brinquedos que eram da minha infância e isso me fez sentir feliz e grata pelas coisas que eu tive, as oportunidades que eu tive desde pequena, e foi um momento legal porque eu comecei a conversar com a minha irmã sobre isso, e a gente começou a lembrar de brinquedos que a gente tinha, de momentos que a gente brincava, quando eu estragava os brinquedos dela, porque eu estragava, eu rasgava a roupinha da Polly, eu quebrava umas bonecas, me desculpa, ela não gostava de brincar comigo por causa disso, mas foi legal lembrar. Foi gostoso lembrar. Eu até tentei ressuscitar um boneco meu, mas infelizmente ele foi a óbito. 100%. Triste. Mas foi muito gostoso. Então, essa é outra parte legal, eu poder ler sobre. Eu já fiz isso aqui dele, ainda é pouquinho. Eu tô há quase 2 meses com ele, ainda não completou 2 meses. E o legal é que quando eu acabar ele, eu não sei quanto tempo vai demorar, eu vou poder simplesmente abrir numa página um dia e ler. Vamos lá, vamos tentar fazer isso. Tem um que é engraçado, vou até compartilhar. Porque assim, realmente é difícil você, quando tá muito ansioso, muito preocupado, conseguir lembrar do que aconteceu no seu dia. Às vezes eu sei que eu tenho que fazer isso, gente, 2 meses, eu sei que eu tenho que fazer isso. Eu deito na minha cama e falo: o que
hoje? Eu não lembro. E aí, olha isso que engraçado. Eu agradeço hoje por ter ficado doente em um dia em que eu realmente possa dormir. Provavelmente era um fim de semana e eu não tava me sentindo bem. Mas entende? É legal olhar depois de um tempo essas coisas que você agradeceu. Então eu recomendo muito, não precisa ser um caderno desse, pega qualquer caderno, sério, qualquer folha, escreve no notebook se você quiser, mas façam isso. Eu gosto do caderno porque ele fica do lado da minha cama e ele é bonitinho, então é tipo um incentivo a mais pra mim. E é amarelo, a minha cor predileta. Então ele é um incentivo a mais. E o nome dele tá aqui, ó, 3 motivos para sorrir. Então, todas as noites você arranja 3 motivos pra sorrir em relação àquele dia. Por pior que tenha sido aquele dia na sua cabeça, você vai ver que não foi tão ruim assim. E isso vai te ajudar com a sua ansiedade. É isso então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, mas não esquece de se inscrever no canal, de curtir aqui esse vídeo, se você quiser mais vídeos, comenta aqui, por favor, quais são os temas que você gostaria de ver, e não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, que no caso é só o Instagram, que vai estar bem aqui. Daí você pega e me segue lá.